Uma senhora de 68 anos, em plena sanidade, foi internada em uma clínica psiquiátrica por seu filho, que não queria mais cuidar dela. Marília nasceu e cresceu na cidade de Lisboa, em Portugal. Vinda de uma família desestruturada, morava com sua mãe Catarina, que sofria de sérios problemas psicológicos, e com seu padrasto Ernesto, que não passava de um homem alcoólatra e oportunista. O pai de Marília vivia com outra família, e a havia abandonado por volta de seus 5 anos, o que contribuiu para os problemas de bipolaridade da mãe. Com 16 anos, Marília largou os estudos e começou a trabalhar para juntar dinheiro. Ela tinha muito medo de ficar em casa com o padrasto, e na primeira oportunidade, pensava em ir embora daquele lugar. Com seus 18 anos, conheceu Fabrício em um baile da cidade, e com a inocência da juventude, por ele rapidamente se apaixonou. Após alguns meses, os dois passaram a morar juntos em uma pequena casa na cidade. Tudo fluía perfeitamente bem, e estavam na melhor fase do relacionamento. Porém, uma simples notícia mudou tudo. Marília descobriu que estava grávida. Ela ficou extremamente feliz, e não via a hora de compartilhar a novidade com seu namorado. Assim que ele chegou em casa, Marília estava com os olhos brilhantes e um lindo sorriso no rosto. Ela não estava conseguindo esconder tanta felicidade. O rapaz achou estranho, e perguntou o que havia acontecido para ela estar tão animada. Extasiada, Marília lhe contou que estava grávida. Ela estava convicta de que ele iria se alegrar com a notícia, afinal, agora um anjinho estava crescendo em sua barriga. Mas como um balde de água fria, ele lançou suas dolorosas palavras. Ele perguntou se ela estava ficando louca, pois isso não podia ter acontecido, e que iria levá-la em uma clínica no dia seguinte, para resolver aquele problema. Naquele momento, o mundo de Marília desabou. Ela não podia acreditar naquelas palavras. Jamais imaginaria tanta insensibilidade por parte de Fabrício. Seria desafiador, mas ela estava determinada a fazer de tudo por seu bebê, deixando claro ao rapaz que iria levar a gestação até o fim, quisera ele ou não. Fabrício não gostou daquela resposta, porém não disse mais nada, ficando quieto e pensativo a noite toda. Marília tinha esperanças, pois provavelmente quando a barriga começasse a crescer, Fabrício mudaria de opinião e aceitaria sua gestação. Na manhã seguinte, assim que acordou, olhou para o lado e não viu Fabrício. Pensou que ele havia saído para comprar pão para o café da manhã, mas levou um susto quando se deparou com o armário que estava sem nenhuma de suas roupas. Com um aperto no peito, ela começou a chorar. Jamais imaginou que ele fosse capaz de abandoná-la, ainda mais agora que iriam formar uma família juntos. Ela começou a sentir um emaranhado de sentimentos. Estava angustiada, e sentia muito medo. Em sua mente, um turbilhão de pensamentos a deixava ainda mais insegura. Mas ao colocar as mãos em sua barriga, ela sentiu um sentimento tão gostoso, e uma alegria tão grande, que ela nunca soube explicar. A partir daquele momento, ela jurou a si mesma que iria fazer o possível, para a melhor vida ao filho dar. Os meses então foram se passando, e a barriga de Marília foi crescendo. Ela se via completamente sozinha, e tudo que tinha, era o seu bebê. A cada mês que passava, mais difícil ia ficando. Marília trabalhava de dia em uma casa de família, e à noite, trabalhava como garçonete em um restaurante. Às vezes, chorava escondida em seu intervalo de descanso. Suas costas queimavam de dor, e seus pés ficavam extremamente inchados por ficar o dia inteiro em pé. Pensamentos ruins vinham em sua cabeça, a fazendo pensar que não seria capaz de aguentar tudo o que estava passando. Mas como consolo, ela olhava para baixo, e via ali todo o motivo de seu esforço. No fim, tudo valerá a pena, ela pensava. Os 9 meses rapidamente chegaram, e no dia 1º de outubro, Lucas nasceu. Era um menino lindo, e muito saudável. Sozinha, e com muita luta e determinação, Marília foi criando Lucas. Ele era seu maior tesouro. Apesar de ganhar muito pouco, nunca deixou que faltasse nada a ele. Trabalhava dia e noite para que pudesse juntar um pouco de dinheiro, e sonhava em dar uma boa formação ao filho. Os anos foram se passando, e assim que Lucas terminou o ensino médio, Marília lhe disse com muito orgulho que ele poderia escolher uma formação superior, pois havia economizado a vida toda para lhe proporcionar uma boa educação. O rapaz ficou muito animado, e disse à mãe que queria cursar medicina. Marília ficou muito feliz e orgulhosa do filho. Sempre achou essa profissão muito nobre, e ter um filho médico seria uma honra para ela.
Assim que o ano letivo começou, Lucas ingressou na Faculdade de Medicina em Lisboa, e por ser muito inteligente, conseguiu uma bolsa de estudos que cobria 50% do valor das mensalidades. Com os estudos, ele mal parava em casa. Quando não estava estudando, estava na casa de algum amigo, se divertindo em festas, ou namorando. A cada ano que se passava, ela via Lucas se distanciando cada vez mais. Sentia muita saudade dos velhos tempos, e de como Lucas era um grude com ela. Ele sempre dizia que ela era a melhor mãe do mundo, e a tinha como seu porto seguro. Não havia momento melhor do que chegar em casa após um dia exaustivo e se deparar com seu pequenino, vindo correndo ao seu encontro, com os olhinhos brilhantes de felicidade, e com o sorriso mais cativante do mundo. Aquele momento era restaurador para Marília. Mas agora, depois do filho crescido, ela nem se lembrava mais da última vez que ouviu a palavra mãe. Era doloroso para Marília ver seu filho tão mudado. Mas acreditava que poderia ser apenas uma fase que ele estava passando. Talvez depois de formado, estaria mais maduro, e passaria mais tempo com ela. Os anos foram se passando, e Marília buscava nos livros um pouco de conforto para a sua solidão. Ela adorava escrever, e via na escrita a sua paixão. Sonhava em ter seu livro publicado, mas se via diante de tantos gastos, que não havia dinheiro suficiente para investir na publicação. Ela fazia questão de colocar as necessidades do filho sempre em primeiro lugar. Após 6 anos de muito estudo, Lucas se formou. Mas o que era para ser um dia de comemoração e felicidade para Marília, passou a ser o dia em que ela mais chorou em toda a sua vida. A cerimônia de formatura ocorreu às 16 horas de um domingo, e somente às 19 horas, Marília descobriu que seu filho já havia se formado, mas ela não havia sido convidada. Aquele momento foi uma decepção tão grande para Marília, que ela ficou em prantos. Com uma imensa dor no coração, ela ficou aguardando o filho chegar. Queria ouvir da boca de Lucas o motivo pelo qual não a quis convidar. Era por volta das 11 da noite, quando o filho chegou. Quando Lucas explicou o motivo, Marília não pôde acreditar. Ela preferia nunca ter ouvido aquilo. Seu coração já estava em cacos, e com as palavras do rapaz, ficou tudo ainda mais doloroso. Lucas disse que lamentava, porém o local estaria cheio de pessoas influentes, e de alto poder aquisitivo, e a presença da mãe com aparência simples e humilde, poderia prejudicar suas chances de conseguir um bom cargo em uma clínica renomada, que pertencia ao pai de um de seus amigos. Aquela seria uma excelente oportunidade, e não queria deixar nada atrapalhar seus planos. Marília ficou extremamente magoada com o filho. Jamais esperava uma atitude daquelas. Lucas havia se transformado em uma pessoa totalmente irreconhecível. Com o passar dos anos, Lucas se tornou um médico altamente requisitado. Ele se especializou em psiquiatria, e seguiu uma carreira bem-sucedida como médico psiquiatra. Além de sua carreira em ascensão, Lucas também casou-se com Carla, uma empresária bem-sucedida no ramo imobiliário. Marília já estava com seus 67 anos, quando pediu ajuda ao filho, pois estava morando sozinha em uma pequena casa alugada, e o valor de sua aposentadoria não estava sendo suficiente para pagar o aluguel e se alimentar. Lucas residia em um belo apartamento em um bairro nobre de Lisboa, e embora tenha demonstrado certa relutância, sua esposa o encorajou a aceitar a ideia, apontando que a casa era espaçosa, e que não haveria problemas de Marília ir morar com eles. Marília sentia-se feliz por um lado, pois podia estar mais perto do filho, porém passava a maior parte entristecida, vendo a indiferença que Lucas tinha com ela. Já havia se passado um ano, desde que Marília se mudou para a casa de Lucas. Com o passar do tempo, seus reflexos já não eram os mesmos, porém ainda se encontrava lúcida, e continuava escrevendo seu livro. As coisas começaram a mudar, após Marília esbarrar e quebrar um vaso muito valioso da casa. Carla ficou furiosa, e pediu ao marido que tomasse alguma providência, pois ela não poderia ficar lá por mais tempo. O homem então pensou em colocá-la em um lar para idosos, porém sabia que Marília jamais aceitaria. Então ele teve a ideia de esperar a noite chegar, para colocar seu plano em prática. O que ele fez com sua própria mãe, foi inacreditável. No dia seguinte, quando Marília acordou, ela achou que estava sonhando. Viu ao seu redor pessoas estranhas, e alguns enfermeiros. Preocupada, ela tentava entender onde estava, e o que estava acontecendo. Com medo, ela começou a chorar, e procurar ajuda desesperadamente. Um enfermeiro, vendo sua agitação, disse a ela para se acalmar, pois estava tudo bem.
Explicou que ali eles iriam ajudá-la, mas que ela precisava cooperar e tomar todos os remédios que estavam prescritos a ela. Marília então disse ao enfermeiro que havia ocorrido um engano, que estava bem e apenas precisava voltar para casa. Ela solicitou que ligassem para seu filho, para que pudesse buscá-la. O enfermeiro disse a ela que não era um engano, pois havia sido o próprio filho que tinha solicitado a internação. Meu filho? Isso não pode ser, eu estou lúcida, e com muita saúde. Senhora Marília, me desculpe, mas só estou cumprindo as regras, e há um laudo médico indicando sua instabilidade mental. Sendo assim, a senhora precisa tomar esse remédio. Marília ficou espantada. Queria acordar daquele sonho, mas a cada minuto que passava, percebia que infelizmente tudo era real. Qual é o nome do médico que prescreveu os remédios? Perguntou Marília ao enfermeiro. Ele se chama Lucas. Naquele momento, Marília começou a se sentir mal. Sua cabeça girava, e sentia uma imensa dor no coração. Estava em estado de choque, e mal conseguia respirar. Vendo a situação da senhora, o enfermeiro logo a socorreu, e colocou embaixo de sua língua um medicamento para acalmá-la. Rapidamente, com lágrimas nos olhos, Marília adormeceu. Lucas havia emitido um laudo atestando a insanidade de Marília. Ele descreveu que ela apresentava problemas psiquiátricos, herdados de sua mãe. Então naquela noite anterior, como de costume, Marília tomou seus remédios para dormir, mas sem entender nada, acordou em um lugar que jamais imaginou. Marília não entendia por que sua vida inteira foi sofrida, e no fim de seus anos, ainda teria que conviver com esse pesadelo. Um golpe baixo vindo do próprio filho. Do filho que eu batalhei tanto para criar. O que mais devo esperar da vida? Com lágrimas nos olhos Marília refletia, olhando pela janela, vendo que agora, nem liberdade mais teria. Seus dias eram cada vez mais melancólicos e dolorosos. A única coisa que lhe fazia sentir um pouco melhor, era escrever seu livro. Marília não tomava as medicações que lhe davam. Na primeira oportunidade que tinha, jogava os comprimidos fora. Queria permanecer consciente o tempo todo. O filho nunca teve coragem de ir visitá-la e explicar por que havia feito aquilo, e Marília também preferia nunca mais vê-lo. Todas as noites Marília chorava baixinho, sentindo a dor da traição e da solidão. Notando a tristeza daquela senhora, uma enfermeira da clínica chamada Ana tentou consolá-la. Com o tempo a enfermeira percebeu que Marília estava completamente sã, começando ali uma amizade. Ana também já havia passado por várias situações difíceis na vida, e compartilhou sua história com Marília, que desabafou sobre tudo o que estava acontecendo. Ana achou aquilo tudo um absurdo, e ficou chocada com tamanha covardia do filho de Marília. Em um determinado dia, Marília fez um pedido arriscado para a enfermeira Ana. Pediu a ela que a ajudasse a fugir daquele lugar. Ana ficou surpresa com aquele pedido, e explicou que entendia a situação, porém não poderia ajudá-la, pois estaria arriscando seu emprego, e tinha uma filha pequena para criar. Marília entendeu a situação, e pediu desculpas pela inconveniência. Mas aquele pedido não saía da cabeça de Ana. Ela ficou pensando sobre isso durante semanas. Ficava se colocando no lugar de Marília, e sabia que se não a ajudasse, provavelmente ela iria passar o resto de sua vida ali. Então em uma determinada noite, durante seu expediente, Ana ajudou Marília a sair daquela clínica, tomando cuidado para que ninguém a visse saindo. Havia planejado tudo com cuidado, e um carro esperava Marília na porta da clínica, para que pudesse levá-la até a casa da enfermeira Ana. Ana resolveu abrigá-la secretamente em sua casa, pois sabia que se o filho a encontrasse em algum lugar da cidade andando pela rua, a levaria imediatamente de volta para a clínica. No dia seguinte, os enfermeiros da clínica perceberam que Marília havia fugido, e notificaram o filho Lucas. O homem ficou furioso, e pediu que uma investigação fosse realizada, pois sabia que não era possível sair dali despercebida, sem a ajuda de alguém. Após uma semana, as coisas aparentavam estar mais calmas, e para o alívio da enfermeira Ana, ninguém mais tocava naquele assunto. Marília estava extremamente grata por Ana tê-la ajudado. Nunca ninguém havia sido tão boa para ela em toda a sua vida. As duas tinham um ótimo relacionamento, e tinham uma história de vida parecida, já que Ana também havia sido abandonada pelo marido, e criava sozinha a filha Laura de 9 anos. Laura adorou conhecer Marília, e com pouco tempo começou a considerá-la como sua avó. Enquanto Ana ia para o trabalho, as duas ficavam em casa fazendo companhia uma para a outra.
Finalmente Marília se sentia um pouco feliz e amada, apesar de tudo que o filho havia feito a ela. Mas ela não queria ficar relembrando do passado, e agora estava focada apenas em ajudar a criar a pequena Laura, e ajudar Ana, nos afazeres da casa. Ninguém podia descobrir que Marília estava lá, então ela evitava sair de casa. Ana voltava do trabalho às 6 da manhã, mas em um determinado dia, todos estranharam, pois era por volta das 20 horas, e Ana já estava em casa. Ela chegou muito triste, e anunciou que havia sido demitida, pois descobriram que ela havia ajudado Marília a fugir. Marília começou a chorar, pois não queria ser a causa dos problemas daquela casa, e se lamentou muito pelo ocorrido. Queria voltar na clínica e depor a favor da enfermeira, dizendo que não havia sido culpa dela, para que pudessem recontratá-la. Mas Ana não a deixou fazer isso, e disse que não precisava se desculpar, e nem se preocupar, pois rapidamente ela iria conseguir um novo emprego, e tudo estaria bem novamente. E assim Ana fez. Ela saía todos os dias, à procura de um novo emprego. Mais uma semana já havia se passado, e Ana continuava desempregada. Marília conseguia sentir o desespero de Ana, apesar de ela tentar disfarçar, dizendo que estava tudo bem. Marília sentia-se agoniada, carregando consigo o peso da culpa por aquela situação. Tentava imaginar uma forma para ajudá-la, e queria comprar um pouco de alimento para casa, mas o cartão de sua aposentadoria estava sob os cuidados de Lucas, a impossibilitando de receber. Olhando pela janela, Marília viu as flores do jardim e teve uma ideia. Após Ana ter saído de casa, e aproveitando que Laura estava na escola, Marília colheu algumas flores, fez um arranjo, e saiu para vender. Queria conseguir um pouco de dinheiro para ajudar nas despesas da casa, afinal, tudo o que estava acontecendo era por sua culpa. Marília pegou as flores, e dirigiu-se a uma região onde seu filho dificilmente passaria. Lá ela ofereceu as flores aos pedestres que transitavam pelo local. Ela passou o dia todo vendendo as flores, e só faltavam algumas para acabar. Estava muito animada, afinal, seu plano estava dando certo. Foi por volta das 17 horas, que Marília conseguiu vender todas as flores, e estava voltando para casa. Não via a hora de chegar com o dinheiro para Ana, e ajudá-la com as despesas. Enquanto isso, Ana havia acabado de chegar em casa com sua filha Laura. Estava muito feliz e queria contar logo a novidade para Marília, pois havia conseguido um novo emprego, com uma remuneração muito melhor do que a anterior. Ana chamou por Marília, e a procurou pela casa, mas não a encontrou. Achou muito estranho, pois ela raramente saía. Pensou que talvez tivesse ido dar uma volta, e aguardou ansiosa por ela. Mas as horas foram se passando, e a noite foi chegando, e nada de Marília aparecer. Ana começou a desconfiar que Marília pudesse ter ido embora. Ela considerou a possibilidade de que Marília tenha pensado que seria melhor assim, uma vez que haveria uma boca a menos para Ana alimentar. Ana ficou extremamente triste e preocupada com Marília. Não queria que ela partisse. A considerava como sua mãe, e Laura também a adorava. Não entendia por que ela havia feito isso. Passou a achar covardia por parte de Marília, pensando sobre o quanto a havia ajudado, para no fim, ela simplesmente ir embora daquela casa, sem ao menos se despedir. Magoada, Ana ligou a TV para tentar se distrair, e esquecer a tristeza que estava sentindo. Ao ligar no canal de notícias, Ana ficou sabendo de um ocorrido que fez seu mundo desmoronar. A notícia era sobre um caso de atropelamento de uma senhora, em uma avenida movimentada de Lisboa. Segundo informações, ela estava atravessando a rua, quando uma moto em alta velocidade a atingiu. Ana não queria acreditar quando viu que aquela senhora era Marília. Naquele momento, ela sentiu-se destruída pela dor que a consumiu. Infelizmente, Marília não resistiu, e faleceu no local. Ela levou consigo a gratidão e o carinho que teve por Ana e pela pequena Laura, que foram sua família de coração. Após algumas semanas de luto, e com um imenso vazio em seu coração, Ana resolveu ler o livro que Marília estava escrevendo, e pôde ver ali toda a sua história. Marília estava escrevendo sobre sua vida, e sobre tudo o que estava se passando, e havia parado na parte que estava indo vender as flores. Pensando em manter para sempre a memória de Marília, Ana resolveu terminar o livro, e escrever o final daquela história. Infelizmente não foi um final feliz, mas a história de Marília merecia ser contada. O livro foi publicado, e a história chegou em vários países, assim como está chegando agora para você.
Rapidamente a história chegou até o filho de Marília, o tão renomado Dr. Lucas, assim como também chegou a todos os seus sócios e colegas de trabalho, que passaram a repudiar a atitude que teve com sua mãe. Lucas então passou a ser visto de outra forma, ficando sem clientes e sem sócios. Rapidamente sua clínica foi à falência, e seu nome ficou gravado por toda a sociedade. Infelizmente Marília se foi. Mas sua história, para sempre será lembrada. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até